No centro da cidade de Taiwan surgiram várias torres, assim como no mundo inteiro. Todos que investigaram essa torre descobriram que ela era feita de material impossível de ser quebrado na Terra. E quem conseguisse escalar elas e voltasse com vida receberia fama, poder, riquezas inimagináveis. Sabendo disso, guildas foram criadas com vários aventureiros que cobravam para ter acesso aos portais. E o nosso protagonista, depois de juntar todas as suas economias para conseguir um ingresso e entrar em uma das dungeons, mas um erro de percurso acaba fazendo com que o prota vá para algum lugar desconhecido, ao invés do primeiro andar, que até então seria seu lugar de destino. Então ele se depara com uma caverna escura, se perguntando se os administradores da torre não fizeram isso de propósito com ele. E neste estranho lugar, ele põe em prática técnicas de sobrevivência para sobreviver ali, como plantações, abrigo, fogo e água. E para sua sorte, ele não estava sozinho. Em algum lugar, em uma dungeon, vários aventureiros estão reunidos ali. Quando do nada, aparece o gato de botas tentando chamar a atenção deles. Todos ficaram impressionados e admirados com o gato vendedor. Na cabeça dos aventureiros que ali estavam, aquele mini ser desconhecido estaria vendendo coisas fantásticas. Então um dos figurantes pergunta ao gato o que ele estava vendendo. Então o gato fala que era um tomate cereja. Todos ali ao ouvir isso ficaram desapontados, esperando que fosse algo melhor, como um escudo, uma poção ou até mesmo uma espada. Mas aquele gato zomba deles, explicando que aquilo não era um tomate comum. Então, ele fala para todos olharem sua janela de status. Um dos figurantes que ali estavam percebe que aquilo era um item e tinha o poder de aumentar a mana do jogador, cerca de 0,01 MP durante 10 minutos. A garota de cabelo loiro achou aquilo incrível, porque a cada tomate que se come, a pessoa perde 10 gramas de gordura. Então ela pergunta pro gato de bota se aquilo era realmente verdade. Ele diz que sim, e aquilo iria custar apenas 0,5 moedas da torre. Então começou uma briga para ver quem conseguiria comprar mais tomates. Um queria 300, o outro 250, fazendo assim acabar com todos os tomates do gato. Então o bobadão pergunta onde aquele gato conseguiu todos aqueles tomates. E ele respondeu que aquilo era um segredo. E uma aventureira está dando entrevista de como é dentro das torres. Ela fala que lá dentro se parece outro mundo, muito espaçoso e brilhante. Fala também que existem diversos itens diferentes escondidos em cada andar da torre. Um figurante está dando entrevista para a televisão, dizendo que dentro das dungeons existe uma sala de treinamento onde conseguem ficar mais fortes. A cena volta para o nosso protagonista, que estava todo acabado, pois ele tinha passado o dia inteiro rodando, mas não achou nenhuma saída, a não ser o único buraco redondo lá em cima da caverna. Ele também fala que ficou gritando por horas, mas ninguém o escutou, pois não tinha ninguém por ali perto. Então ele começou a se desesperar com tudo o que estava acontecendo, mas para por um momento, pois seu celular logo toca. Ele percebe que era apenas o seu alarme, pois então ele estaria ali há um dia naquele local. Então ele larga o celular e pega os vegetais que estavam ali do seu lado, dizendo que se ele não comesse, provavelmente ele viraria um esqueleto de tanta fome. Então ele tira todos os alimentos que ele tinha comprado no supermercado antes de entrar na dungeon, vendo que tinha uma garrafa de água, 27 tomates, 10 cebolinhas, 7 abóboras, algumas batatas e uma maçã. Ele pensa que seria melhor ele comer primeiro a maçã, pois uma maçã pela manhã o faria bem. O problema era que aquela maçã era muito pequena para ele. Então ele pega uma batata doce e dá uma mordida nela. Talvez fosse a fome, mas ele diz que aquela batata doce estava muito gostosa. Aquilo estava tão bom que ele comeu tão rápido e acabou se engasgando. Então nosso prota toma sua última garrafa de água. Ele pensa consigo mesmo que estava satisfeito. Então ele se lembra da situação que está
e não conseguiria sair daquele buraco tão rápido. E o desespero de acabar sua comida e morrer naquele lugar era tão grande. Então ele se perguntava, será que ele morreria ali? Mas ele estava decidido que não desistiria, pois ele tinha um sonho de entrar naquela torre fazia muito tempo. Talvez se ele encontrasse algum tesouro por ali e voltasse para a Terra, ele conseguiria arrumar uma namorada e talvez ficar muito rico. Então ele volta a si e olha para a semente de maçã e decide enterrá-la. Ele iria plantá-la naquele momento e faria a mesma coisa com a cebolinha. Então ele tira todas as folhas para comê-la e planta o resto delas. Ele quer fazer a mesma coisa com a batata doce e com o tomate, separando alguns para se alimentar quando tivesse fome. Então nosso prota está decidido que iria sobreviver naquele local. Naquele mesmo instante, ele sente um tremor debaixo dos teus pés. Então se pergunta se seria um terremoto ou um monstro que estaria vindo atacá-lo. O prota se lembra que ele viu no noticiário que as pessoas falavam que no primeiro andar não existia bichos nem monstros. Mas afinal, em qual andar ele estava? O céu ficou escuro, aparecendo uma lua azul, trazendo consigo outro tremor. Então ele tampa os ouvidos e cai no chão, e avista um dragão negro voando no céu. Ele ficou tão apavorado, pois nunca tinha visto aquela criatura, que acabou desmaiando. A luz que a lua azul emitia batia na cebolinha, fazendo elas crescerem mais rápido. Então o celular do prota desperta, fazendo ele acordar assustado. Quando ele vai desligar seu alarme, repara que se passaram 2 dias desde que ele desmaiou, fazendo-o levantar rapidamente, machucando a sua costa. Ele acaba sentando escorado em uma árvore e percebe que era a cebola que ele tinha plantado há 2 dias atrás. E parecia que ela estava maior que ele. E ele se pergunta como aquilo ficou tão grande de uma hora para outra. Talvez fosse feito da lua na noite passada, ele se pergunta. Bom, não é de se espantar, pois dentro das torres, pessoas normais ganham habilidades sobrenaturais. Então o prota vai verificar as maçãs, para ver se aconteceu a mesma coisa. Aparentemente, todas estão crescendo rapidamente. Ele tenta arrancar aquelas cebolas, mas parece que está muito difícil. Como esperado, já que elas cresceram muito. Mas depois de algumas horas e muito esforço, ele já tinha arrancado todas. Ele se perguntava se o gosto seria bom. Então não resiste, dá uma mordida e logo se arrepende, pois parecia que tinha pegado fogo à sua língua. Aquilo era muito apimentado, sendo impossível de comer assim. Ao analisar o gosto daquele vegetal, ele diz que teu gosto não é original. Então ele vai e lava sua boca naquele poço. Enquanto ele comia, ele colocou um tomate na direção do sol, dizendo que o sol não se pôs desde o primeiro dia que ele chegou ali, com exceção do dia em que a lua aparecia. Então ele fala que essa lua só aparece a partir do 11º andar, e se pergunta em qual andar ele estaria, já que ali apareceu um dragão, algo que nunca foi visto pelos aventureiros. Então nos é mostrado que há 10 anos atrás, quando as torres apareceram na Terra, uma das maiores guildas, a Guilda Fênix, fez o requerimento de limpar o 37º andar, e as informações sobre esse andar não foram divulgadas. E isso tudo permanece um grande segredo. Mas as informações dos outros andares podem ser encontradas no YouTube. Lá fala que a partir do 11º até o 21º era habitado por goblins. Do 21º ao 31º tinha orcs. E de acordo com rumores, o 32º tinha aranhas vivendo por lá. Mas nunca ninguém tinha mencionado os dragões. Então, mais uma vez, o protagonista se pergunta em que andar ele estava. Talvez no 33º, quem sabe? Quando o prota olha para cima, avista um coelho. E então ele se pergunta se seria um coelho monstro, mas ele não sabe. O coelho dá um pulo e ele tenta pegá-lo. Mas o coelho pula por cima da sua cabeça, indo em direção às cebolas gigantes, ignorando o prota. O coelho olhando para ele, fazendo barulho,
mostrando que queria comer aquilo. Então o Prota arranca um pedaço e dá para ele. Ele fica muito agradecido. Então os dois sentam em cima de uma pedra e comem juntos. Então ele o agradece. De repente, o coelho começa a gritar, olhando para cima. Nesta mesma hora, pula um outro coelho, do mesmo lugar que o primeiro tinha vindo. A diferença é que esse era uma fêmea. O protagonista, em dúvida, pergunta se eles seriam um casal agricultor. Pela carinha dos dois, é óbvio que sim. Depois de um tempo, os coelhos já estavam vivendo com o Prota. Enquanto um cortava, o outro regava. Então ele se sente agradecido, pois dali em diante ele não estaria mais sozinho. Do nada ele começa a sentir um cheiro de fumaça e percebe que a sua roupa estava muito quente e começa a rolar no chão se perguntando de onde veio aquele fogo. Então ele percebe que uma garrafa PET que estava ali foi a responsável por aquele fogo. Naquele momento ele teve uma grande ideia, de usar o sol e a garrafa PET para produzir fogo. Do nada o Prota fica com uma cara estranha e percebe que mesmo naquele ambiente ele ainda tinha esperança, porque ele poderia criar fogo, tipo quando ele assistia Largados e Pelados no YouTube. Ele tenta usar as cebolinhas secas para produzir fogo, mas não dá certo. Ele fica triste, mas não desiste. Aos poucos, uma fagulha de fumaça vai surgindo. E do lado do Prota estava aquele casal de coelho observando tudo. O coelho, vendo todo o sofrimento do coitado para fazer um fogo, resolveu ajudá-lo. Depois de muito assoprar aquela faísca, o fogo surge. E o protagonista usa aquele fogo para assar aquelas cebolinhas. Depois de pronta, ele morde um pedaço, afirmando que aquilo era a melhor coisa que ele já tinha experimentado na vida dele. Após muito tempo de convivência e trabalho duro com aquela plantação, nosso protagonista começa a perceber que a verdura ali plantada estavam se desenvolvendo muito rápido. Ele começou a se perguntar se a presença dos coelhos seria o responsável pela mudança na sua plantação. Depois de muita avaliação, ele resolve deixar o casal de coelho morar com ele, animando os dois bichinhos. Os dois começam a conversar entre si, depois começam a correr muito rápido para cavar o chão. O protagonista percebe que os dois acabaram de fazer uma casinha. Com uma cara de safada, a coelha começa a falar algumas coisas pro coelho que não dá para identificar, mas em uma linguagem que você entendeu, eu entendi e principalmente o coelho entendeu. Mas como um ser tão inocente igual aquele faria uma coisa dessa? O senhor coelho, todo vergonhoso, fingia que aquilo nem era com ele. Mas como na vida real, quem manda é a mulher, no nosso manhwa não seria diferente. Mesmo não querendo, ele foi levado à força para dentro da casinha, pela dona coelha, é claro, chamando por ajuda do nosso protagonista, que só olhou e desejou boa sorte. E no fundo bateu uma inveja no coração do Prota, pois o senhor coelho tinha alguém e ele não tinha ninguém naquele lugar. Então o nosso protagonista decide fazer uma comida para ele e para seus coelhos. Ele decide novamente esquentar aquelas cebolinhas. Depois de um tempo, o casal de coelho aparece novamente, com o senhor coelho todo mortado depois de um longo fight. Então as cebolinhas ficam prontas. O cheiro daquilo estava muito bom. O estômago de todos começa a roncar ali. A fome é foda. Depois daquela deliciosa refeição, todos ali vão tirar um descanso. Logo pela manhã, depois do seu sono de beleza, ele levanta e vai lavar seu rosto, para poder enfrentar o longo dia que ele tinha pela frente. O nosso Prota olha para a cebolinha e diz que a colheita estava completa, e já havia juntado toda a plantação. Feliz, ele reflete e diz que muitas coisas estão acontecendo, e com o fogo junto das cebolinhas, eles criariam tochas e colocariam em volta de toda a caverna, já que a noite ali é muito escuro, tanto de dia quanto de noite.
Junto com seu fiel amigo coelho, eles fazem as tochas, já que eles são os homens daquela caverna. Reunindo em volta do lago, eles conversam e o protagonista diz que vai colocar a tocha ali também, pois ali é bem escuro. Ao observar o lago com uma tocha na mão, eles observam um movimento estranho, que os deixa intrigados. De repente, um peixe pula em direção à tocha. Ele acaba desviando e o peixe cai no chão. Os dois olham admirados, pois nunca tinha visto um peixe ali antes. E assim eles conseguem obter seu primeiro peixe naquela caverna. De uma forma estranha, é claro, mas o importante é que funcionou. Ele então chega à conclusão que a luz da tocha chama a atenção dos peixes. Depois de um tempo, o peixe vai de arrasta e acaba enrolado em uma cebolinha e vira um suculento assado para o nosso protagonista. Depois de pronto, o prota dá uma mordida no peixe. Ele olha e vê que os coelhos estão babando, vendo ele comer. Então ele coça a cabeça e se questiona se os coelhos comeriam peixe também. Que coisa estranha, nem eu entendi mais nada. Então o prota oferece um pedaço de peixe para os dois.